Olá, agora que fizemos as considerações sobre o uso das derivadas de primeira e segunda ordem para caracterizar gráficos de funções bastante gerais, nós podemos dar alguns exemplos, nós daremos dois aqui, de construção de gráfico usando essa técnica. Então vamos pegar uma primeira situação aqui, uma função relativamente simples, mas que apresenta vários dos elementos que nós estudamos anteriormente, tá bom? Então vejam só, a primeira coisa que eu vejo aqui é que há uma necessidade de restringir o domínio, porque esse valor que está dentro do radical pode ser negativo. E aí quando ele for negativo, a função não vai pertencer aos reais. Então a primeira restrição que eu faço é com relação ao domínio. Eu digo então que essa função só vai existir, é isso que está sendo dito aqui, é o intervalo de existência, né? Então isso aqui é a existência dela, tá? Então ela só vai existir quando o x for maior que 1 ou for menor que menos 1, ok? Eu posso me perguntar agora sobre pelas assíntotas. Eu posso primeiro perguntar, por exemplo, pelas assíntotas verticais e perguntar o que acontece quando, evidentemente que x igual a 1 é um ponto problemático aqui, tá? E aí eu pergunto o que acontece quando o x tende para 1, lembrando que o meu domínio tem essas características aqui, o x só pode tender para 1 aqui pelo lado positivo, né? Porque o x tem que ser maior que 1, e o x só pode tender para menos 1, que é um outro ponto problemático, né? O ponto que está ao quadrado aqui. Então ele só pode tender para menos 1 pelo lado negativo, ou seja, vindo por aqui. E o outro vindo por aqui, tá certo? Então eu me pergunto o que acontece com está ao quadrado aqui. Essa função ela vai explodir sempre na mesma direção, que é positiva. Então, nesse caso aqui, tomando o limite tanto à direita quanto à esquerda, a direita de 1 e a esquerda de menos 1, eu obtenho o mesmo resultado, que é a assíntota das funções. Então, vejam, eu poderia já ir pensando nos gráficos que esses resultados estão me dando. Não vou fazer nada muito certinho aqui, isso vai ser feito no próximo slide, mas aqui eu teria o 1, aqui eu teria o menos 1, aqui não tem função, primeira coisa que o domínio disse, e eu já sei que isso aqui é uma assíntota vertical aqui também, e eu já sei que a função tende para infinito aqui, nos dois lados. Então isso eu sei que ela faz. Eu posso me perguntar agora pelas assíntotas oblíquas, ver se ela tem assíntotas oblíquas. Então eu divido essa função, a derivada dessa função. Primeiro eu divido a função por x, né? Para ver se ela tem uma assíntota oblíqua, né? Então quando eu divido isso aqui, eu obtenho uma função que tende para 1. Então esse aqui é o coeficiente angular da minha função, eu sei que ela é alguma coisa desse tipo aqui assim. Eu agora faço aquela técnica, divido, subtraio esse valor de x de y, então passei para cá o y, tá certo? Quando eu passei para cá e tomei o limite, isso tem que dar b. Como deu zero, o b igual a zero, então uma das assíntotas é x. Se eu fizesse para o lado negativo, eu fiz aqui para o lado positivo, tá? Se eu fizesse para o lado negativo, e seria x tendendo para menos infinito. Então a divisão de x ao quadrado por x vai dar uma função que vai ter um y igual a menos x, tá certo? A raciocínio é exatamente o mesmo. Eu posso agora pensar nos extremos. Então eu faço a derivada igual a zero. Quando eu faço a derivada igual a zero, eu vejo aqui que essa função
aqui, que é a derivada, ela tem 3 raízes. O x igual a 0 e o x igual a mais ou menos raiz de 2. E eu não sei o que representam esses valores aqui. Eu sei que eles são extremos, mas eu não sei se são mínimos ou máximos. Então eu testo pela segunda derivada, certo? Quando eu faço a segunda derivada, sim, antes de mais nada eu tenho que tirar esse termo aqui, porque ele está fora do domínio da função, né? Ele está numa região que a função não está definida. Então, vão me interessar, na verdade, só esses dois valores aqui. Então, faço agora o teste da segunda derivada para saber o tipo de máximo ou mínimo. E me dou conta que os dois valores representam pontos de mínimo, porque a derivada segunda foi maior que zero. Tá certo? Quando você faz a derivada segunda dá isso, eu não vou ficar fazendo a derivada segunda aqui, né? Não é esse o nosso foco. E quando você substitui os valores, ambos os valores substituídos aqui vão dar 4 e, portanto, representar um mínimo. Então, eu sei, voltando lá ao nosso pequeno gráfico, que em x igual a raiz de 2 e x em menos raiz de 2, a função tem um mínimo. Eu poderia calcular o valor desse mínimo, só colocar o valor desse valor aqui e esse na função, tá? E eu sei que esse lado aqui tem uma assíntota oblíqua, y igual a x, e eu sei que esse lado aqui tem uma assíntota oblíqua, y igual a menos x. Então essa é a caracterização que eu faço da função. Vamos ver isso melhor aqui agora. Vamos lá. Então é a mesma função, eu tenho o domínio, que é esse aqui, eu tenho as assíntotas, eu tenho as assíntotas oblíquas e eu tenho os pontos de mínimo. Então foi isso que nós obtivemos no gráfico antigo. Vou fazer agora melhor um pouco aquela explanação aqui de novo, tá? Então nós temos aqui o eixo x, nós temos aqui o eixo y. O que nós sabemos? Que nós temos assíntotas verticais em 1 e menos 1. Nós não temos função aqui. Esta função, então, as assíntotas são ambas para infinito, então eu sei que elas estão aqui. E é só esse traçado que eu posso fazer, porque eu preciso agora de mais informação para continuar o traçado. Eu sei que há duas assíntotas oblíquas, uma com relação a y igual a x desse lado. Então eu sei que para infinito ela vai assim, para menos infinito ela vai assim. E eu sei que tem dois pontos de mínimos, um em raiz de 2, um pouco maior que 1, né? 1.4. E há um outro ponto de mínimo em menos raiz de 2. Então eu sei que essa função tem esse comportamento aqui. Consegui desenhar essa função muito mais complicada do que as que nós já vendo. E eu consigo criar essa função só olhando esses comportamentos da derivada. Okay? Esse aqui é o gráfico correto, bem desenhado da função, que é mais ou menos aquele que eu apresentei. Então vamos ver um segundo exemplo, esse mais rapidamente. Agora é o x dividido por raiz cúbica de x ao quadrado menos 1. Então vejam que o termo sobre o radical pode ser negativo, porque a raiz é cúbica, então isso não é um problema. Então eu não tenho restrição ao domínio. As assíntotas verticais continuam acontecendo em x igual a mais ou menos 1. Apesar de não haver indefinição da função no intervalo, quando o x se aproxima de 1 ou de menos 1, evidentemente esse termo aqui vai para zero, e quando ele vai para zero ele gera um infinito. Então eu continuo tendo assíntotas verticais, mas agora existe uma diferença. Se eu pego o 1 e faço o x tender a 1 pelo lado positivo, esse termo que está aqui embaixo, ele é positivo, porque o x é maior que 1. Então ele tende para o infinito, mas ele tende positivamente para o infinito. Se eu faço tender a 1 pelo, então está aqui em mais infinito, vamos colocar aqui. Se eu faço tender para 1 pelo lado negativo, então é o mesmo 1, só que é lado negativo, ou seja, isso aqui é menor do que
1, né? Então, é menor que 0, perdão. Então ele vai para 0, mas vai para 0 negativamente. Então ele vai para menos infinito. Uma análise semelhante poderia ser feita no x igual a menos 1. E nós temos então esses resultados aqui, tá? Esse mais ou menos corresponde a esse mais ou menos que está aqui. E esse mais ou menos corresponde a esse mais ou menos que está aqui. Tá certo? Que é isso que está aqui, né? Quando é mais, vai para mais infinito. Quando é menos, vai para menos infinito. A mesma coisa acontece para o menos 1. Assíntotas oblíquas não tem. Se eu faço aquele teste, divido a função por x e faço tender para infinito, o que eu tenho aqui é que vai para 0. Então não tem assíntotas oblíquas. Assíntotas horizontais também não tem. Quando eu faço o x tender para infinito, isso aqui vai ficar uma coisa do tipo x sobre x elevado a 2 terços. Isso é x elevado a 1 terço. Então, o limite dela para infinito é infinito. Significa que não tem assíntota horizontal. E mais importante ainda, mais importante não, mas tão importante quanto, é que eu sei que ela tende para o infinito do tipo 1x elevado a 1 terço. Então ela tende para o infinito devagar. Eu tenho os extremos, claro, eu faço a derivada. De novo, eu coloquei a derivada aqui, porque aqui a ideia não é ficar fazendo derivada. Tá? E igualando a zero, a gente chega nesses dois resultados aqui. X é igual a mais ou menos raiz de 3. Então eu sei que essa função tem dois extremos. Eu quero saber agora se eles são máximos ou mínimos. Eu percebo que a segunda derivada, que aqui está, a segunda derivada, que é essa aqui, ela no ponto maior, mais de raiz de 3, ela é positiva. Então o ponto mais raiz de 3 está associado a um mínimo. E o ponto menos raiz de 3, ela se torna negativa. Então o ponto menos raiz de 3 está associado a um máximo. Bom, essas são as informações. Eu ainda tenho uma informação que é o y duas linhas poder ser nulo para analisar as concavidades, né? Então eu tenho aqui que esse resultado, que é a segunda derivada, ele tem que ser igual a zero. Então o x tem que ser igual a zero, ou então o x tem que ser mais ou menos 3. Então nesses 3 pontos aqui eu tenho uma alteração de concavidade. Então vamos ver como é que isso fica aqui. Esse aqui é o gráfico. Vamos ver se nós seríamos capazes de pensar nesse gráfico pelo que nós obtivemos. Veja, vamos pensar primeiro nas assíntotas verticais. Quando o x tende para mais 1, ela tende para mais infinito. Então eu consigo desenhar esse pedacinho aqui da função. Quando ela tende para mais 1 pelo lado negativo, o x tende para menos infinito, foi o que nós encontramos. Então eu desenhei só esse pedaço aqui. A mesma análise pode ser feita no menos 1. Então, quando o x tende para menos 1 pelo lado positivo, ela vai para infinito. Quando o x tende a menos 1 pelo lado negativo, ela vai para menos infinito. Então, pronto, eu desenhei só esse pedaço aqui agora. Não tem assento oblíquo, não tem assento horizontal. Eu pergunto pelos extremos. Achei que dois pontos aqui são pontos de extremo. Eu não sei se são mínimos ou máximos ainda, locais, né? Eu faço a análise. Eu me dou conta de que esse ponto que está aqui é um ponto de mínimo, foi o que nós encontramos. Então eu sei que essa função vai ter que fazer alguma coisa assim e começar a subir de novo. E esse aqui é um ponto de máximo, então eu sei que ela vai ter que subir assim e depois começar a descer de novo. Mas eu ainda achei que ela muda a concavidade. Inclusive eu poderia analisar o sinal da concavidade para baixo de zero e o sinal da concavidade para cima de zero. Então, quando o x é pequeno, ela está perto de zero, evidentemente, mas a concavidade tende a ser para cima, né? Esse troço aqui tende a ser, quando ele está abaixo de zero. Quando está abaixo de zero, a derivada segunda é negativa, a concavidade está para cima. Quando está o x acima de zero, esse troço aqui tende a ser negativo, né? O x é negativo, a concavidade está para baixo. Então eu sei que essa função
faz esse comportamento aqui. Ora, eu sei também que aqui a concavidade muda de sinal. Como eu já sei qual é essa concavidade aqui, eu sei que agora essa função vai fazer uma curva para baixo. Assim. E essa aqui vai fazer uma curva para baixo, mas ela continua crescendo. Por quê? Porque o comportamento dela no infinito é indo para infinito, só que indo devagar para infinito, porque ela vai como x elevado a 1/3. Então veja, eu consegui caracterizar a função todinha sem precisar de ficar colocando ponto e vendo qual o valor da função em algum ponto. Essa é a ideia primordial do uso de derivadas na caracterização de gráficos de funções. Esses foram exemplos bastante gerais, outros exemplos podem ser feitos, mas esses aqui dão conta dos principais elementos que estão envolvidos nesse tipo de situação. Então era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado por assistir.